Eu converso com um músico que está na Nova Zelândia, que por sua vez conversa com um percussionista que está na Bélgica. Acabei de gravar com uma cantora que está na França. E tudo assim, dirigindo os caras pelo Skype. Eu entro com os caras, eles com o laptop ali aberto, passeando pelo estúdio, me mostrando, me colocam ali com a carinha bonitinha. E eu, como compositor e como produtor musical, eu tenho autonomia para poder dirigi-los em lugares diferentes. E em 10 minutos, o resultado do que eles gravam em qualquer lugar do planeta está no meu computador. Hoje, graças à tecnologia, o produtor musical já dispõe de recursos que eram impensáveis. E isso, é claro, faz com que o compositor também possa dar vazão às ideias que ele tenha, por mais loucas que sejam. Isso faz com que a gente compartilhe o mercado, isso faz com que a gente compartilhe não só o trabalho, porque muito do que eu vejo hoje é as pessoas falando sobre compartilhamento e tudo mais, mas ninguém entende de verdade o que significa. É muito superficial a gente só falar de compartilhamento sem a gente dizer em que nível de compartilhamento a gente está. Quer dizer, compartilhar músicas que eu faço é uma coisa. Compartilhar direção de músicos, compartilhar a composição durante a produção com músicos de outras cidades, outros estados, outros continentes, é uma coisa completamente diferente. Hoje existe uma condição que permite que algumas pessoas e alguns artistas consigam ser donos do seu próprio empreendimento com muito mais facilidade. É o que a gente chama de um mercado independente. E por independente, a gente sempre tem que entender, independente em relação a alguma coisa. O que quer dizer que quando eu falo de música independente, eu estou falando independente das gravadoras, independente do mainstream, independente de um circuito viciado, fechado, né? E, portanto, que tem vida própria, que consegue, de uma maneira ou de outra, sobreviver sem depender de profissionais ligados a grandes gravadoras. Profissionais de gravadoras são profissionais de grandes corporações, com o seu salário, com o seu status quo, com as suas regras. E o profissional, quando ele começa a ser independente, ele é proporcional a um profissional autônomo. É como se um médico pudesse escolher: eu vou trabalhar para um hospital ou eu vou montar o meu consultório e vou por conta própria. Eu vou tentar fazer uma coisa do meu jeito, que ninguém interfira nisso. Claro, ele vai depender sempre de alguma coisa da estrutura, como por exemplo uma distribuição, entrar em shows ou outras coisas. Mas o conceito em si é que você ser um profissional sem uma casa própria, sem uma gravadora, sem alguém para tomar conta de você, era uma coisa impensável há poucos anos atrás. Hoje em dia é uma coisa viável. Não só viável, como o mercado, uma parte grande do mercado está se conduzindo para isso. Vou ficar com ódio, hein? Everything remains the same, and you just don't read
gente sentiu logo no começo, uma época bem marcante foi quando a gente foi gravar o primeiro disco, que a gente chegou no estúdio, a gente contratou um engenheiro de som, que hoje é um grande amigo nosso, né? E o cara falou, tá, ele ouviu as músicas e falou, tá bom, mas vocês precisam se preparar para gravar, vocês têm o clique, o mapa das músicas. A gente falou, a gente nunca tinha ouvido falar dessas coisas. A gente só tinha as músicas e a gente falou, putz, acho que naquele momento a gente começou a correr atrás das coisas e viu que a gente tinha que fazer. Que se a gente não fizesse... Então a gente aprendeu a fazer tudo para uma banda. E até que chegou num ponto que a gente criou um lugar para fazer isso para os outros. Então, desde produzir disco, o Mindflow desenvolveu de uma forma que a gente partiu muito rápido assim, de contratar pessoas para fazer pra gente, que chegou hoje que a gente faz tudo o que a gente precisa a gente mesmo. A gente não precisa de ninguém para fazer clipe, para gravar disco, para mixar, para masterizar, a gente faz. Por essa necessidade e de, na verdade, uma carência no Brasil de pessoas bem intencionadas e competentes. Então você chega nesse ponto que você considera uma banda empresa, então você tem que ver as coisas de uma maneira diferente. Quando a banda está se empresariando, a banda se promove e tal. Então você tem que pensar com todos os setores. Né? Desde o começo a gente encarou aquilo de uma forma muito profissional e a gente só pensava em fazer isso, só. Não tinha mais nada na cabeça, o foco era totalmente levar o Mindflow o máximo que a gente conseguisse levar, o máximo que o destino guardou pra gente. A gente usava a casa do Rafael como escritório, antigamente, mas a gente se encontrava, a gente tinha horário para se encontrar, horário de ensaio, cada um tinha sua divisão de tarefa, até que em 2006 a gente alugou um lugar. Uma banda hoje não pode esperar que alguém faça alguma coisa que ninguém vai fazer. Mesmo quando você estiver num nível maior, ninguém vai continuar fazendo, porque é um negócio de dinheiro. Você tem um produto e a pessoa que te dá alguma coisa, ela quer um retorno. E isso é uma coisa meio romântica do pessoal das bandas, que acha que não. Que acha que as pessoas vão ajudar porque ela é legal. A pessoa pode achar o teu produto a coisa mais legal do mundo, mas ele quer dinheiro de volta. Isso as bandas têm que saber. E minha função é fazer com que tudo que eles produzem chegue em contato com o fã. Não só com o fã, mas com imprensa, o que for. O importante é assim, tudo que é produzido aqui seja colocado fora da bolha. Uma coisa que eu vejo no Mindflow que eu não vejo nas outras pessoas é que eles não veem a banda como um produto. A gente tem várias reuniões aqui onde a gente chegou à conclusão que uma banda é um prestador de serviço porque ela provê entretenimento para as pessoas. Ainda mais que hoje em dia o mercado fonográfico é independente. Dificilmente uma gravadora não, chega aí, vamos assinar um contrato agora aqui. Não existe mais isso. Ainda mais no Brasil. É importante ter esse pensamento de você fazer uma organização profissional do trabalho, com certeza. Uma coisa que eu sempre olhei do Mindflow e que eu nunca vi banda fazendo é que o Mindflow tem um cartão de visita. E não é um cartão que, tipo, tem uma reunião e eu entrego pra você, é um cartão que eu dou pro fã. Lá eu tenho todas as redes sociais, eu tenho o site. E o fã vai no show, ele vai pra casa com aquilo, então ele vai pegar no bolso, ele sabe onde encontrar. E se você for pensar quando você tem uma empresa, o que você vai fazer? Um cartão de visita. Então são coisas que, assim, já existem, outros segmentos fazem, não é porque tá lá no outro segmento que você não pode aplicar na música. Óbvio que tem as coisas, mas uma coisa que eu aprendi com eles é que não é porque não tem ninguém que faça que eu não vou fazer. Por que não? Ter um folder, ter um cartão de visita, ter um site legal, ter as redes sociais atualizadas, ter a camiseta, gastar um pouquinho a mais, ir num estúdio de qualidade, não é só porque é o mais barato, mas é porque é o melhor, dentro do possível, dentro da realidade da banda. Ter um planejamento, ter uma poupancinha da banda, ter esse pensamento de que é uma empresa, são 4, 5, 10 sócios, e tem que estar em harmonia, tem que pensar profissionalmente, senão não vai. Senão você vai ficar sempre tocando no bar para os seus tios, para suas primas e para suas namoradas. É isso aí. Muitas vezes eu tive que produzir artistas para grandes corporações. Eu trabalhava segundo o status quo, segundo as regras dessas corporações. Entre elas a Sony, a EMI, a Universal e outras grandes gravadoras. Existe uma hierarquia, existem regras que são regras mercadológicas,
é assim, o tipo de som que vai dar certo ou não. Você não pensa do ponto de vista artístico, você pensa do ponto de vista comercial, porque a corporação está investindo dinheiro num artista e ela exige o retorno financeiro do dinheiro investido. Então não se trata nesse caso de uma corporação lutar pelo artista, nada disso. Se trata de um produto que vai ser distribuído, vai ser concebido para dar lucro para essa empresa e, é claro, para ele mesmo. Muitos músicos me procuram tentando saber como eu posso ajudá-los a entrar nesse mercado. Do ponto de vista de coerência, está completamente errado. Porque se um artista é independente, ele não procura um produtor musical para fazer ele entrar no mercado do mainstream. Quer dizer, um produtor musical, ou ele pertence ao mainstream, então ele sabe como funciona o circuito mercadológico, ou ele é independente, o que quer dizer que ele não pertence a nenhuma gravadora, ele tem as suas próprias ideias, mas tem também a liberdade que a grande corporação não dava. Quando um artista procura um produtor musical e pergunta o que um produtor, o que você pode fazer por mim, que eu quero ser famoso, eu quero... Tudo que eu respondo para as pessoas é, cara, você quer ser famoso? Procura uma gravadora. Porque a grande diferença de uma gravadora para o mercado independente é que quem está no mercado independente, apesar de querer a fama e a riqueza, não tem isso em primeira instância, porque não é o mainstream. Você procura um resultado artístico e procura outros mecanismos que não os tradicionais de conseguir a divulgação do seu trabalho, de conseguir shows, de conseguir um lugar. Quem quer trabalhar num segmento não tem a ambição de ser massa. Nosso estilo, ele é um pouco mais para os Estados Unidos. Eles entendem bem lá, gostam muito desse tipo de música. A banda consegue gerar muito dinheiro numa turnê, né? Consegue se manter, consegue ir em frente. Aqui parece que tudo conspira para o contrário, tudo gera custos altos para os produtores e isso muitas vezes inviabiliza uma turnê, uma banda. Assim. Só artistas muito populares conseguem fazer isso bem aqui no Brasil. A gente fez uma turnê com The Used. A gente fez 30 shows em 30 cidades. Era um pacote de 4 bandas, era uma turnê gigantesca. E são as grandes organizando e a gente fez parte dessas bandas. Né? Você chega lá, você recebe o horário de todas as bandas, ó, de tal hora, você tem passagem de som, de tal hora, tal alimentação. Tal hora você tem que estar fora, e tal hora você tem que estar no ônibus que vai viajar para outra cidade, que são 12 horas, e se você não estiver lá, aí são mais pessoas envolvidas nisso tudo. Né? E não teve um dia que deu nenhum tipo de problema. Yes. Não é porque é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Não existe. É o fato de ser uma banda independente. Né? Que a pessoa mistura rock com irresponsabilidade. Existe essa associação. Não dá pra ter, não tem espaço de erro numa turnê dessa aí. Lá tem uma cena de rock. Você vai num show, essa turnê que a gente fez lá foi sempre lotado os shows, casas grandes, né? Sempre cheio. Aqui você não consegue fazer uma turnê de 30 shows no Brasil. Por vários motivos. A infraestrutura do país não permite você rodar. Que cidade você vai fazer, né? Nos Estados Unidos eles têm lá 50 São Paulos lá. Todo estado tem uma grande cidade, tem 2, 3 grandes cidades. Aqui não, estrada, aqui não permite você chegar, transporte é difícil. Lá é muito mais fácil. Mas na parte de estrutura, na parte de pensamento, de tudo que acontece lá é bem diferente daqui. Lá a organização é muito maior, muito maior. Começando pela estrutura do país, né? Você vai fazer uma turnê de 50 mil quilômetros, você faz numa boa, você vai tranquilo de ponta a ponta e por onde você passa você tem equipes profissionais especializadas em te dar suporte. Aqui no Brasil a situação ainda dá uma escorregada, sabe? Assim, eu que tô sempre em contato com mídia social, a minha aposta e a de muita gente que eu converso é que em 2013 a mídia do ano vai ser o vídeo. O YouTube é um canal de TV.
Hoje em dia a gente já tem, né, essa coisa das pessoas mal assistem TV, elas vão ver o conteúdo na hora que ela quer, quando ela quer, e o YouTube te possibilita isso. Você não tem lá, tipo, 9 horas tem o show, mas 9 horas eu vou sair, não dá. Mas no YouTube você chega lá, digitou show completo do não sei quem, você vai lá e assiste. No caso do Mindflow, antes de eu trabalhar com eles sempre tiveram um canal do YouTube. Acho que sempre foi uma preocupação, não só passar áudio, mas vídeo, imagem para as pessoas. Depois que a gente começou a trabalhar aqui, a gente desenvolveu os videoblogs, que a gente tinha um blog e a gente via que o acesso era muito pequeno perto de um vídeo. A gente começou a ouvir, as pessoas gostavam de ouvir eles falando o nome delas, gostavam de ver eles, né? Tem essa coisa do misticismo, né? O que tem depois do ensaio, como é que o cara fala quando ele não tá no palco. Então isso gerou, a maioria dos acessos que a gente tem hoje são por causa do videoblog. Os videoclipes foram lançados primeiros, aliás o Mindflow acho que teve 3 clipes na MTV, mas a grande audiência é do YouTube. O Breakthrough tá para bater 1 milhão de views em 4 anos. E para uma banda que não tá no mainstream, eu acho isso sensacional. Aqui no Brasil. E até hoje, vendo comentários, as pessoas que mandam comentários, elas comentam nos vídeos até hoje. O YouTube é uma das mídias que mais me toma tempo de analisar o comentário, de dar uma resposta pro fã, de até passar para eles quando é uma resposta mais técnica, né? Então é essencial, tanto que a gente estava em turnê nos Estados Unidos, a preocupação era vamos filmar para fazer um vídeo para colocar no YouTube. Por quê? Porque não adianta postar a foto, tem que postar o vídeo, tem que mostrar. E eu acho que hoje em dia é cada vez mais tendência e hoje aqui não é o foco. A gente não é do YouTube que sai para as outras mídias, mas é uma mídia que a gente trabalha bastante. Dá um certo trabalho, porque você não pode colocar qualquer coisa também. Simplesmente gravar, dar um upload, exige uma edição, um cuidado com tudo. Então é um pouco mais demorado alimentar a rede social. Não é igual pro Facebook que você posta uma foto e o texto tá lá. Mas eu acho que é a mídia mais efetiva hoje em dia. Todas as músicas que a gente fez clipe acabaram sendo uma das músicas principais nossas, né? Então o videoclipe no YouTube, ele deixa a música mais forte. Perceberam que tem que vender imagem, aí entra até num ponto que tipo, ele não vai aparecer descabelado no vídeo. Ele vai se arrumar, ele vai pôr uma roupa legal, ele vai colocar uma trilha sonora de fundo, ele vai colocar... Então começa a ter essa preocupação, que fala, pô, tem 70 mil caras tocando guitarra lá, como é que o meu vai ficar diferente? Aí ele começa a investir em produção. Então é uma coisa que o Mindflow sempre teve, antes de eu trabalhar aqui eu sempre vi os vídeos dele, sempre tinha abertura, legenda, eles gravavam 2, um em inglês e um em português, pensando no público lá fora, então isso é coisa que... E as pessoas, eu acho que elas não exploram todas as ferramentas que o YouTube tem. Você pode pôr anotação, você pode transformar o seu vídeo num site até, se você quiser, né? E as pessoas não sabem disso. Então eu acho que agora que as pessoas começaram a tomar consciência por causa de vídeos como Porta dos Fundos, ou gente que sai do YouTube e fala, meu, YouTube... Olha, posso ganhar dinheiro até com isso. Se tiver dinheiro para investir, eu vou ter uma estrutura de apoio para rentabilizar o YouTube, para fazer com que ele, como ferramenta principal, realmente tenha um suporte de outras mídias ou outras fontes de distribuição e de acesso que convirja para alguma coisa... produtiva para o artista. Das americanas que você nunca ouviu falar, o cara tá fazendo o primeiro milhão só com propaganda no YouTube. Dá pra você trabalhar só de YouTube? Eu tenho certeza que sim. Um conselho que eu dou para as bandas novas não é porque elas são novas, porque elas estão no começo, que elas não podem e não devem ser profissionais. O AC/DC não começou tocando estádio.
Isso aí tá um livro e fala que os caras demoraram mais de 17 anos para ganhar $1. Eu acho que e humildade, né? Humildade é muito importante na hora de fazer música. Não esqueça suas raízes. Esqueça de onde você vem. Eu acho que tem ferramenta aí, meu, a rodo, gratuita, sabe? Ah, não tenho dinheiro. Não tem problema. O que tem de coisa, a internet ensina até a pilotar um avião, se você quiser. Então, quer dizer, não é porque você é pequeno ou porque você está começando que você não deve, não pode, tipo, vai fazer uma camiseta? Faz camiseta, leva pro show, faz um CDzinho, nem que seja, grava o CDR, não vende CDR, põe uma bolachinha, coloca lá um telefone para contato, começa a ter essa cabeça de pensar que você está oferecendo um serviço e, como em qualquer segmento, se você não oferece um bom serviço, o concorrente oferece. E o melhor conselho de todos, e o mais importante, é sério isso aí, não é piada não, né? Faça uma banda com seus amigos. Tem que ser cara que você gosta de estar perto. Não pode ser o guitarrista mais rápido, não pode ser... Não é que não pode, mas não necessariamente precisa ser. O melhor batero, o vocalista que estoura vidro. Não precisa ser essa galera. Vocês têm que ser amigos, cara. Porque tem muito mais tombo que glória, principalmente no começo, e é que teus amigos você quer estar essa hora. Isso aí. Boa noite. It's all getting clear. Light in the darkness, once it is.